Bom dia, internautas que estão agora assistindo o PT na Câmara, o Facebook do PT na Câmara. Nós estamos aqui com o senador Humberto Costa, que vai comentar com a gente alguns fatos que aconteceram na madrugada, a questão econômica e também um pouquinho do Congresso. Senador, nós temos algumas coisas que aconteceram nesses dias de Congresso aqui do PT. Primeiro, o ilegítimo Michel Temer anunciou que deu uma arrefecida na economia com um pequeno avanço no PIB. Queria que o senhor comentasse isso. É verdade ou é uma ilusão que estão querendo passar para o povo brasileiro? Bem, a retomada do crescimento que eles estão pregando, de fato, é uma ilusão que está sendo vendida à população brasileira. Esse crescimento de 1% no primeiro trimestre, ele representa, em primeiro lugar, basicamente, o agronegócio, que é algo que em nenhum momento teve grandes abalos, grandes depressões ao longo dessa crise. Porque na área do comércio nós temos queda, na área da indústria nós temos queda, portanto é um fato isolado que aconteceu nesse momento. E que ao invés de refletir a política econômica do governo Temer, reflete tão somente a resiliência, a resistência, a força que é a economia brasileira e que foi resultado de 12 anos do governo do PT. A outra questão fundamental é que isso, como eu disse, nada impede que nesse próximo trimestre nós tenhamos novamente a volta da recessão. Não que nós queiramos isso, ao contrário, nós queremos que o Brasil cresça, gere empregos, mas a política que tem sido aplicada na economia, na área social, por esse governo, ao invés de fortalecer o crescimento, leva ao aprofundamento da depressão. Senador, outra questão assim, porque quando a gente, todo aquele discurso de retórico, de corrupção que eles tentavam imputar sobre nós, isso aí já foi, a população brasileira já tem conhecimento que foi só tipo um balão de ensaio que acabou e que agora mostra que na realidade, os corruptos é que assumiram, que golpearam e que tomaram de assalto o Palácio do Planalto. Agora, o assessor especial do ilegítimo Michel Temer foi preso nessa madrugada. Eu queria que o senhor comentasse o que representa isso diante de todo esse contexto que foi criado da retórica de combate à corrupção que foi colocada para a população. Não, primeiro, se nós somarmos, inclusive, ao pedido de prisão e ao afastamento do presidente do PSDB, mostra que tudo aquilo que se dizia de que a corrupção do Brasil começou com o PT, que é o Partido Corrupto, na verdade, isso era algo que se vendia à população para justificar a perseguição feita a Lula e ao próprio Partido dos Trabalhadores. Com relação à prisão do ex-deputado Washington Nunes, acho que tem um efeito devastador para o governo Michel Temer. Ele era o principal assessor de Temer ao longo do período em que ele era vice-presidente. Continuou a ser durante um bom período, enquanto Temer tinha outro ministro da Justiça. Quando Osmar Serralho assumiu o Ministério da Justiça e o Rocha Loures tornou-se deputado, ele passou a ser uma peça importante da articulação política do governo e também agora nós vemos a montagem dos esquemas de sustentação financeira do PMDB. E a julgar pelo que já foi dito até agora, tudo indica que essa prisão deve agravar ainda mais a situação do governo, porque é o que se fala, ele deverá fazer uma delação premiada muito ampla, envolvendo fortemente o presidente da República, chegando a uma área que Michel Temer controla há muitos anos, que é a área dos portos, e mesmo que ele não faça, fique só na ameaça, isso já é um abalo muito grande para o governo, que vai ficar mais enfraquecido ainda. Um outro assunto que a gente tem tomado conhecimento há um certo conluio da mídia com as pessoas que coordenaram e que estão aí, que se assentaram no poder
no legislativo, estão no executivo. Então a gente vê que existe uma mídia que está a serviço do que o que está acontecendo no Brasil. Agora a gente viu que o Ministério Público de Curitiba fez uma solicitação que é um processo corriqueiro e natural, um pedido de condenação. Mas a mídia, capitaneada pela Globo, trocou o termo condenação por prisão do ex-presidente Lula. Isso prova, mais uma vez, essa perseguição que o presidente sofre, e também no momento de ápice do PT, que é essa oxigenada da militância. O senhor concorda com isso? Sim, eu acho que os meios de comunicação montaram uma aliança espúria com setores do Ministério Público, do Poder Judiciário, com as elites econômicas do país, e o tempo inteiro pretendem desgastar o PT, criar condições para que a candidatura de Lula em 2018 seja interditada, e como tal, nós temos denunciado o tempo inteiro isso. Então isso é mais um episódio, dessa tentativa de confundir a população brasileira, e mais do que isso, a candidatura de Lula em 2018 seja interditada, e como tal, nós temos denunciado o tempo inteiro isso. Então isso é mais um episódio, dessa tentativa de confundir a população brasileira, e mais do que isso, a candidatura de Lula em 2018 seja interditada, e como tal, nós temos denunciado o tempo inteiro isso. Então isso é mais um episódio, dessa tentativa de confundir a população brasileira, e mais do que isso, a candidatura de Lula em 2018 seja interditada, e como tal, nós temos denunciado o tempo inteiro isso. Então isso é mais um episódio, dessa tentativa de confundir a população brasileira, e mais do que isso. O PT vai apresentar para a gente, para a sociedade brasileira? Sim, eu acho que o PT vai sair desse encontro bastante unificado, com seus novos dirigentes bastante legitimados pelo processo que nós vivemos nacionalmente, nos encontros, nos congressos, no PED municipal. E, portanto, eu acredito que nós estaremos cada vez mais harmonizados, com aquilo que é o desejo da sociedade e o pensamento da classe trabalhadora brasileira. Muito obrigada, Humberto. Esse espaço está sempre à sua disposição até o final do Congresso. Aí a gente troca mais ideias, tá bom? Muito obrigado. Agora nós vamos ouvir o nosso querido deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Obrigada. Já. Você quer fazer junto? Pronto. Vamos fazer todo mundo junto. Eu tô tranquilo aqui, faz você. Você vai sair, não vai? Vou ficar aqui também. Vamos fazer um ping-pong. Pode ser? Eu faço um ping-pong, eu faço a mesma pergunta que eu faço para você, eu faço para o nosso querido deputado Marco Maia, que também está aqui. Faz você aqui, eu fico tranquilo. Tá, vamos lá, gente. O assunto que eu quero abordar com vocês hoje, aqui, para quem está entrando agora, nós estamos aqui nesse espaço do PT na Câmara, no 6º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, e a gente vai abordar com os deputados os assuntos que estão agora quente do momento, que é a questão da prisão do ex-deputado Rocha Loures, que é assessor especial do governo ilegítimo de Michel Temer, é a questão da economia, que parece que o governo quer mostrar que houve um crescimento e que parece que está querendo vender a ideia de que a recessão acabou, entendeu? Então eu quero conversar com vocês sobre esses dois assuntos e no decorrer a gente fala mais sobre isso. O que o senhor acha, deputado Rubens Ottoni? A economia deu uma melhorada ou é só um engodo que estão querendo passar para a população brasileira? Olha, não há dúvida nenhuma, a população sabe o que está acontecendo, porque a questão de colocar na mídia que a economia está bem não resolve o problema do povo. E a população, no seu dia a dia, é que sabe. Indicadores, números, eles não mostram o verdadeiro vigor da economia. Então nós estamos vivendo um momento de grave crise
econômica e que as ações deste governo, que são ações cada vez mais imediatistas, elas apontam para o aprofundamento da crise. E o senhor, deputado, o ex-presidente da Câmara, deputado Marco Maia, como é que o senhor avalia esse momento agora, com essa notícia que está querendo vender para a população brasileira? Olha, primeiro um prazer estar aqui contigo mais uma vez, nessa transmissão ao vivo que nós estamos fazendo neste momento aqui do Congresso do PT. A satisfação está aqui com o nosso deputado Rubens Ottoni, essa liderança aqui de Goiás e que tem ajudado e contribuído enormemente com o nosso partido naqueles temas às vezes mais complexos, né, deputado Rubens Ottoni? Como o tema da reforma política, as questões ligadas ao nosso cerrado, né, o meio ambiente. O deputado Rubens Ottoni é um deputado que nos orgulha demais pelo seu trabalho. Queria também aproveitar a oportunidade, se tu me permite aqui, para pedir aos nossos internautas, aqueles que estão conectados, acompanhando a nossa página nesse momento, a página da bancada do Partido dos Trabalhadores, que compartilhe, que repasse à frente. Vamos divulgar o Congresso do PT, vamos mostrar à sociedade brasileira aquilo que nós estamos neste momento trabalhando, discutindo, debatendo aqui no nosso Congresso. Você fez duas perguntas, primeiro sobre a prisão do deputado, ex-deputado Rocha Loures, assessor do presidente golpista Michel Temer. Nós estamos diante de um fato novo na conjuntura política brasileira. Em nenhum momento da história um ex-ministro de um presidente da República havia sido preso, e nas circunstâncias em que foi preso o ex-deputado e ex-assessor do golpista Michel Temer, Rocha Loures, né, foi pego em flagrante com uma mala de dinheiro que, segundo delatores, é relativa a acordos, a negociatas que foram feitas pelo presidente Michel Temer. Nós teremos, a partir desta decisão, ainda repercussões enormes na conjuntura política de Brasília. A próxima semana aqui será quentíssima. Nós teremos também o início do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral do processo que analisa a cassação e a possibilidade de cassação do presidente golpista Michel Temer. E, portanto, estas informações, as prisões que estão sendo realizadas muito próximas do presidente golpista Michel Temer, a análise que vai ser feita deste processo pelo Tribunal Superior Eleitoral, que pode levar à cassação do presidente golpista Michel Temer, são fatos que vão fazer, durante esta semana, nós termos muito calor aqui em Brasília. Vai ser uma semana, né, deputado Rubens Ottoni, uma semana de muito debate, de muita discussão política. Com relação à economia, eu acho que há uma intenção velada por parte do governo de tentar maquiar os dados e criar uma sensação de que nós estamos tendo uma melhoria na economia e na qualidade de vida das pessoas. O próprio IBGE, que é quem faz a análise, quem faz o levantamento, já disse que não é bem assim, que os dados são dados muito preliminares e que esta recuperação, ela está se dando num ambiente de perdas enormes que nós tivemos em semestres anteriores, em trimestres anteriores. Então a base de comparação do crescimento, ela é uma base rebaixada, uma base falsa. Portanto, nós temos que levar isso muito em consideração, não nos iludirmos, porque o cidadão que está lá na ponta, aquele que tem um pequeno negócio, o trabalhador que quer fazer um pequeno investimento, que quer mexer na sua residência, fazer uma pequena obra, que está pensando em comprar a sua moradia, trocar a sua casa, sabe que a conjuntura, ela não está boa, sabe que a economia no Brasil está um caos absoluto, que nós temos neste momento no país uma paralisia total da nossa economia. Não há investimento, não há ninguém investindo, não há ninguém colocando nenhum recurso, nenhum valor a mais de investimento, e mesmo aqueles que têm muito dinheiro, os investidores internacionais, que antes eram um motor para a economia do país, hoje estão retraídos, não sabem o que vai acontecer, não tem clareza sobre qual vai ser o futuro da política, o futuro da economia do país. Eu estou dizendo tudo isso, Dolores Benildes, estou dizendo tudo isso, Benildes, e Rubens Ottoni, nosso deputado,
Até porque, Benildes, eu acho que só tem uma saída para o país, né? Nós precisamos, primeiro, tirar o governo golpista de Michel Temer. E nós precisamos de eleições diretas no país. Dar a oportunidade para que o povo possa escolher o novo governante. É isto que vai dar estabilidade política ao país, para que a gente possa, a partir da estabilidade política, ter a estabilidade econômica. Se nós não tivermos estabilidade política, não teremos estabilidade econômica. Não tendo estabilidade econômica, nós não teremos crescimento, não teremos desenvolvimento, e o Estado brasileiro não será capaz de manter as políticas públicas que foram conquistas do povo brasileiro nos governos de Lula e de Dilma. Né? Nós estamos hoje assistindo, veja a nossa situação, deputado Rubens Ottoni. Há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás, quem poderia imaginar que o Congresso Nacional, esse Congresso que agora quer, na queda do Michel Temer, escolher o novo presidente, um Congresso que não tem legitimidade, não tem moral, não tem absolutamente nenhuma condição de escolher um novo presidente. Quem diria que este Congresso, neste momento, estaria votando propostas e projetos tão danosos ao nosso povo trabalhador, à sociedade brasileira? Vou citar aqui 2 projetos que já foram votados. O congelamento dos gastos públicos por 20 anos, que o cidadão precisa se dar conta disso. Ali na frente nós teremos prejuízos enormes para as políticas públicas. Vai faltar dinheiro para a saúde, vai faltar dinheiro para a educação, programas como o Bolsa Família, programas como o Luz para Todos, programas como o ProUni, programas como a criação e o fortalecimento das nossas universidades federais, das nossas escolas técnicas federais, serão aviltados e serão atingidos frontalmente, porque não terá recursos para investimento. A área da saúde, por exemplo, para entender um pouco isso, que às vezes a população não se dá conta, deputado Rubens Ottoni, né? Não se dá conta que todos os anos é preciso fazer novos investimentos. Há um crescimento vegetativo do preço dos insumos, por exemplo, na área da saúde, a gaze, o soro, o band-aid, a seringa, tudo aquilo que é utilizado na área da saúde tem um crescimento vegetativo todos os anos. Com a proposta que foi aprovada pelo Congresso, mandada pelo governo golpista de Michel Temer, este crescimento vegetativo não poderá ser computado. E nós vamos ter o que daí? Nós vamos ter uma diminuição da prestação dos serviços na área da saúde, para que os municípios, os estados e a própria União possam se adequar a esta política de redução e de congelamento dos investimentos que foi feita pelo governo do golpista Michel Temer. O projeto da terceirização, né, que foi aprovado pela Câmara, que vai precarizar as relações de trabalho. E nós temos também agora aí as 2 reformas, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que são um escárnio, são nefastas, vão atrapalhar enormemente a vida dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Está passando aqui o ex-deputado Virgílio Guimarães pela nossa frente aqui, mas estas 2 reformas vão atingir de forma frontal a classe trabalhadora do nosso país. É por isso que nós estamos nesse Congresso que vai tirar resoluções, vai apontar o caminho da luta, vai reorganizar e reestruturar o Partido dos Trabalhadores nacionalmente e vai conclamar a população para que a gente possa continuar lutando e reivindicando melhoria na condição de vida e não permitindo nenhum direito a menos ao nosso povo, aos nossos cidadãos e aos nossos trabalhadores espalhados pelo Brasil todo. Muito obrigado, o senhor fez um retrospecto maravilhoso aqui, com certeza os nossos internautas devem estar muito agradecidos, porque o senhor deu uma aula do que realmente está acontecendo, de forma bem didática, explicou muito bem o que está acontecendo. Eu queria voltar no assunto da questão do Direta Já, que o senhor está falando que é a única solução, e essa é uma bandeira, parece que dos movimentos sociais dos partidos de esquerda. Como o deputado Rubens Ottoni sempre atuou na área da reforma política, eu queria que ele comentasse um pouquinho com a gente a questão da aprovação na CCJ do Senado do projeto que prevê a realização de eleições diretas. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essa situação para a gente. Olha, Benildes, eu vejo que isso já é consequência da pressão das ruas. O povo se manifesta buscando uma saída, buscando um encaminhamento que vá de acordo com seus interesses. O Brasil está vivendo um momento de muita crise,
fruto da irresponsabilidade que essa elite política e econômica colocou o nosso país. Venderam uma ideia que, tirando a presidenta Dilma, eleita legitimamente pelo voto popular, os problemas do Brasil estariam resolvidos. E isso não era verdade. Na realidade, a crise, ela aprofundou. Mais crise econômica, mais crise política, e quem está pagando o preço disso é o povo brasileiro. Agora, tentam sair da crise tentando um golpe dentro do golpe. Então agora tentam fazer a superação desse governo golpista, fazendo com que o mesmo Congresso que levou a essa ilegitimidade, ele resolva quem vai suceder esse governo golpista. Então as ruas já estão se manifestando, as manifestações que aconteceram no mês de março, no mês de abril, agora no mês de maio, elas sinalizam cada vez mais para a não a retirada dos direitos, para o fora Temer e as diretas já, que é o que você coloca. O Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, dá a sua resposta no sentido de tentar sintonizar com as ruas, mas nós, eu reafirmo, o que vale mesmo é a força da rua. As manifestações de rua é que poderão garantir as diretas já. É o povo exigindo, tanto do Senado quanto da Câmara, um posicionamento que, no momento de crise, no momento de dificuldade, nada mais correto do que garantir ao povo brasileiro a escolha do seu destino. Ok, eu vou fazer a última pergunta, mas antes eu vou pedir para que quem está nos assistindo, vou usar também um pouco do merchandise aí para pedir para que as pessoas compartilhem, curtam, comentem esse momento que a gente está aqui com os nossos parlamentares, o ex-presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, e o nosso querido deputado Rubens Ottoni, que é uma pessoa que cuida da questão da reforma política lá no Congresso Nacional. Eu queria perguntar nós fomos surpreendidos, mais uma vez, com uma forma de manipulação, vamos dizer assim. Porque cabe ao Ministério Público pedir condenação de quem quer que seja, que eles acreditam que estejam envolvidos naquilo que eles acreditam que estejam envolvidos. Só que hoje nós fomos surpreendidos com uma notícia que a Globo disse que o Ministério Público pediu a prisão do Lula. E na realidade, isso é trocou-se a palavra condenação por a palavra prisão. O senhor acredita que mais uma vez a mídia está tentando macular um Congresso e macular a figura de um presidente que foi considerado o melhor presidente desse país, deputado? Olha, Benilde, sem dúvida nenhuma, e você tocou num ponto crucial aqui. Eu, desde a minha época da Pastoral da Juventude, quando muito jovem, a gente sempre dizia que nós tínhamos, na verdade não eram 3 poderes no país, nós tínhamos 5 poderes. Poder executivo, poder legislativo, o poder judiciário, o poder econômico e o poder da mídia, né? E hoje nós temos uma mídia que tenta exercer o seu poder da forma mais perversa do mundo. Escolheram o Lula como inimigo e fazem diuturnamente uma campanha para desgastar a imagem do presidente Lula. Sabe por que fazem isso? É o medo de que o Lula volte a presidir o país e faça de novo aquilo que fez durante os seus 8 anos que foi presidente do país, que é inverter a lógica e a prioridade do investimento dos recursos. Antes os recursos iam para os ricos, para pagar o rentismo, para pagar os juros de dívida, para pagar o Fundo Monetário Internacional. Hoje, no governo do Lula, os recursos foram para os municípios, para a infraestrutura, para o PAC, para os programas sociais, para criar universidades, escolas técnicas federais, para permitir que o filho do trabalhador pudesse estudar na universidade privada e na universidade pública, para fazer com que o filho do trabalhador pudesse virar doutor. Os recursos públicos foram destinados para investimentos na área da saúde, na área da habitação com o programa Minha Casa Minha Vida, nas grandes obras estruturantes de infraestrutura e que foram capazes de mudar em muitas regiões a cara do Brasil, recursos que foram para investimentos em setores estratégicos em geração de emprego no país, como por exemplo o Polo Naval. Hoje nós estamos assistindo exatamente uma inversão disto. Os recursos que estavam no Polo Naval para construir plataformas e navios aqui no Brasil estão indo de novo para fora, para a China, para a Indochina, gerar emprego lá fora. Os recursos que eram investidos na área social, no Minha Casa Minha Vida, no Luz para Todos,
todos, no ProUni, nas universidades, nas escolas técnicas federais, estão sendo utilizados para pagar de novo juros da dívida exorbitante que esses rentistas, que os bancos, que os grandes capitais financeiros impõem ao nosso país. E a mídia, é óbvio, quer reforçar esta ideia para não permitir que o presidente Lula retorne e a gente possa de novo inverter estas prioridades. Agora veja você as manipulações grotescas. Deputado Rubens Ottoni, eu nunca tinha visto uma manipulação tão grotesca como esta que produziram no dia de hoje. Uma manchete que envergonha qualquer jornalista. O que aconteceu lá foi a apresentação das alegações finais que em qualquer inquérito, em qualquer processo, é regimental, como a gente costuma dizer na Câmara dos Deputados e no Congresso. O Ministério Público faz as suas alegações finais, os advogados de defesa fazem as suas alegações, os advogados que participam do processo de outros réus têm que fazer também as suas alegações finais, e ali eles podem dizer o que eles bem entenderem. A acusação acusa, a defesa defende, mas quem tem o poder de tomar a decisão é o juiz. E nas alegações finais, o Ministério Público tem esta mania ou esta vontade sempre de apresentar o pedido da condenação, apresentando multas e como eles entendem que esta condenação deva ser feita. Então nós estamos falando das alegações finais. Não há um pedido de prisão ao presidente Lula como foi feito ao Rocha Loures, como foi feito ao Aécio Neves, por exemplo, pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República, porque estes ainda estão sendo investigados. Esses ainda estão passando pelo processo de investigação, de inquérito. Então há aqui uma manipulação grotesca, que eu diria vergonhosa, feita pela Globo e por aqueles que querem efetivamente se perpetuarem no poder para não permitir que o nosso povo tenha dignidade e que possa ter uma vida mais digna, como foi dado nos governos de Lula e Dilma no nosso país. Tudo bem, muito obrigada, deputado. Muito obrigada, deputado. Estamos aqui junto com vocês. Sim. Maravilhoso o programa. Volto a dizer aqui, vamos compartilhar para que o Brasil possa conhecer as nossas posições, as nossas opiniões e possa acompanhar de perto o que está acontecendo aqui no Congresso do PT, que passa a votar agora as resoluções e vai votar também a escolha das nossas chapas, a escolha do diretório e quem vai presidir o PT pelos próximos 2 anos. Muito obrigado, bom dia a todos e sigam aí compartilhando e acompanhando o nosso PT na Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Então vocês viram agora o nosso deputado Marco Maia, que deu essa panorama de tudo que está acontecendo no país. E agora nós vamos direto para o plenário, porque começa agora os trabalhos e toda a discussão que o Brasil precisa conhecer das resoluções que serão aprovadas, os membros do diretório que serão escolhidos e o futuro presidente do Partido dos Trabalhadores. Sigam direto do plenário do 6º Congresso Nacional do PT. Propriedade privada dos meios de comunicação é produção, porque sem a expropriação dos meios de produção, o socialismo é reduzido a uma intenção, a uma declaração de boas intenções que nós partilhamos, companheiros. Mas o realismo do chão de fábrica sabe que não há intenção que se sobreponha à opressão do proprietário. E é por isso que nós reafirmamos esse compromisso para ajudar a avançar a luta da classe trabalhadora. Isso hoje se concretiza numa coisa muito simples. 2 minutos. Esse Congresso, por unanimidade, vai aprovar, eu tenho a convicção que vai, uma expressão prática do não à conciliação, ao dizer que não vamos participar do colégio eleitoral remontado aqui agora. Uma operação para tirar o povo das instituições podres, para permitir que a podridão sobreviva e, como dizia o saudoso, que o povo se exploda. Nós não vamos permitir isso.
e nós temos as condições de avançar como partido nessa direção. Nós auspiciamos que se abra a partir desse congresso, companheiras e companheiros, nós auspiciamos que se abra um novo curso, onde as correntes internas não se dediquem a contar garrafinhas, senão a buscar os meios de avançar a organização da classe trabalhadora. Que esse é o compromisso da fundação do PT, não é outro. E para terminar, quero dizer que é com muito orgulho que compomos com os companheiros do CNB, cuja responsabilidade é a construção desse partido, todos sabem. Muito obrigado, companheiros. Bom dia, companheiras e companheiros! Eu quero começar saudando a decisão dos companheiros do trabalho, em nome do Marcos Socol, dos companheiros do Diálogo e Ação Petista, em nome do Luiz Eduardo Greenhalgh, de depois de discussões dos estados e municípios que tivemos juntos, e aqui nesses 3 dias de congresso, a compreensão de estarmos juntos numa chapa. E quero dizer, Socol e Greenhalgh, a CNB recebe vocês com alegria. Sabe por quê? Porque vocês nunca titubearam, vacilaram na defesa dos presos políticos do Partido dos Trabalhadores. Quero saudar todas as delegadas e todos os delegados, independente da chapa que defenda, porque o PT, no momento que o país vive um golpe, vive um presidente interino golpista que coloca o exército nas ruas, o Partido dos Trabalhadores é o único que faz um congresso com participação de mais de 3 mil municípios, mais de 300 mil votantes. O PT, vejam as novas direções municipais do PT. Quantos jovens assumiram as presidências de direções municipais? Quantas mulheres, como a companheira Kátia de Goiás, foi eleita como presidente estadual de forma unificada? Quantas mulheres foram eleitas presidentes municipais e estaduais? Quero dizer que a nossa chapa tem orgulho de ser PT. Não titubeamos de que o Partido dos Trabalhadores é sim a principal ferramenta para a construção do socialismo no Brasil. Não somos aqueles que só têm orgulho de ser PT nos tempos bons, que muitas vezes pensam no partido como se fosse um guardanapo. Quando se lambuza, usa e joga fora quando é ruim. Defendemos o PT como o principal partido que vai liderar a construção do socialismo, porque para nós o primeiro passo acreditamos que o PT é sim o partido que vai liderar a possibilidade de construção do socialismo no país, porque acreditamos que o socialismo não se escreve e não se constrói numa cartilha ou numa tese. O primeiro passo para o socialismo é colocar o povo
Inclusive que desfavorecem a retomada da economia. Então, de fato, tivemos um sinal positivo no produto, né, no interno bruto brasileiro, e que decorre da melhora da agricultura em função do clima e da situação do comércio externo, que tem a ver, inclusive, com medidas tomadas no governo da presidenta Dilma de desvalorização da moeda, que terminou estimulando as exportações. Não acredito que esses dados positivos agora possam se manter ao longo do tempo se não houver uma reversão na política econômica do atual governo. Mas você acredita que esse governo, da forma como ele assumiu o cargo que ele ocupa, há condições para ele reverter toda essa questão da crise de governabilidade, de institucionalidade que o Brasil está? Ou a necessidade de um resgate daquilo que foi tirado da população, que foi essa questão da democracia, que é a pessoa escolher o seu representante, o povo ter o direito de votar naquele que ele quer que governe o país? Uma parte da sociedade acreditou, há um ano atrás, que a saída da presidenta Dilma e a entrada de Temer seria suficiente para o Brasil voltar a crescer, porque era uma troca política que viabilizaria a retomada da credibilidade dos empresários. Mas decorrido mais de um ano, o que nós estamos percebendo é que não houve essa melhora na credibilidade, pelo contrário, a situação da economia brasileira não suavizou. Nós temos uma queda na inflação, o que é importante, mas essa queda da inflação está associada muito mais à própria recessão, à redução do consumo, à redução da produção. Portanto, eu não acredito que o atual governo tenha a capacidade de fazer com que a economia volte a crescer, gerar empregos e combater a pobreza. Isso tem sido, na verdade, uma retórica, um discurso, não é, descolado da sustentação política. E é nesse sentido que é muito importante o tema das eleições diretas, a oportunidade ao povo voltar a escolher um governante que esteja em sintonia com o interesse do conjunto da população e não apenas dos ricos, não é, que vem se beneficiando do país desse governo atual. Professor, tem uma parcela da esquerda que defende que para resgatar a democracia precisaria a anulação do golpe e que, na realidade, a questão das eleições diretas é só um paliativo diante de toda a conjuntura que o país vive. Eu queria que o senhor abordasse um pouco sobre isso. Bem, eu diria assim, nós estamos vivendo hoje uma crise econômica e social cuja raiz, eu diria assim, foi a crise política das eleições de 2014, que pela primeira vez nessa experiência democrática que estamos vivendo, que uma parte da oposição não aceitou o resultado eleitoral. Né? Até basicamente 2012, nas eleições que nós tínhamos no país, aqueles que perdiam a eleição aceitavam o resultado e estabeleciam um tempo de 5, 6 meses para que o novo governante pudesse apresentar seu programa e aí exercer a atividade crítica de oposição, que é fundamental na democracia. No entanto, na eleição de 2014, uma parte dos que foram derrotados não aceitou o resultado eleitoral e praticamente promoveu uma espécie de terceiro turno. Esse terceiro turno terminou sendo o impeachment que ocorreu no ano passado, que tirou uma presidenta legítima, eleita democraticamente. Nesse quadro que estamos vivendo, decorrido mais de um ano desse procedimento do impeachment, me parece que ao invés de nós ficarmos preocupados com o passado, o fundamental é olhar o Brasil para frente. E a melhor solução para resolver o problema do Brasil para frente é, a meu modo de ver, as eleições diretas. Então, para concluir, o senhor que está acompanhando o Congresso do PT, o senhor já tem acompanhado alguns, esse Congresso está acontecendo num momento importante do cenário do Brasil, entendeu? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. O senhor acredita que daqui todo mundo está esperando a resposta que vai sair daqui, o Congresso está sendo concluído daqui a pouco, com resoluções na conjuntura nacional, internacional, na questão mesmo da economia. Eu queria que o senhor falasse para a gente, para nossos internautas, o que o senhor espera como resultado desse Congresso do PT? Bem, este Congresso, na verdade, é uma conclusão de um processo mais largo, estabelecido ao longo deste ano, com eleições diretas para os nossos dirigentes no âmbito municipal. Então nós tivemos um processo de eleição amplo no Brasil, nos lugares onde o PT se encontra organizado, e esse processo de eleição direta nos municípios permitiu
eleger também os delegados nos congressos estaduais que tivemos. Então, os estados brasileiros se reuniram justamente para rediscutir a ação, a ideologia, o programa do PT. E agora, neste Congresso Nacional, com a eleição e a indicação dos delegados, nós estamos então tendo a possibilidade de termos não apenas a direção nacional, o Diretório Nacional do PT, a direção executiva e o presidente, mas mais do que pessoas, um programa, uma orientação para os próximos anos. E diante dessa circunstância grave que o Brasil vive, o resultado desse Congresso é muito esperado, porque acredita-se que o PT talvez seja o único partido que tenha condições de estabelecer um rumo para o país em função do quadro que estamos vivendo. Não apenas pela militância, pela qualidade daqueles que estão envolvidos com o Partido dos Trabalhadores, mas pela própria experiência de governo que nós acumulamos, que é um partido que fala não apenas do ponto de vista teórico, da retórica, mas fala porque tem experiência concreta e resultados obtidos pelo tipo de governo que fez e faz nos estados e municípios. Muito obrigada, professor Márcio Bockmann, que deu essa palhinha para nós aqui, para os nossos internautas. Nós vamos interromper aqui e nós vamos voltar de novo lá para o plenário que está acontecendo agora, as votações das resoluções e todo o decorrer do Congresso que está ali no plenário. Muito obrigada, professor. Obrigado a todos. E o trabalho de vocês. Tá, obrigada. Corta. Gente, vamos sentar que está chegando um acordo. A comissão não tinha. As forças fazem uma coisa. Eu não abri a mão. Companheiros, calma. Presidente, nós estamos construindo aqui. O presidente vai fazer o encaminhamento aqui. O Rui vai fazer o encaminhamento. Queridos, calma. O Rui vai fazer o encaminhamento aqui de consenso da mesa para a gente distensionar e nosso encontro começar bonito. Vamos dar um recado para a imprensa que está filmando que nós temos unidade para resolver os nossos problemas. Companheiras, atenção. Companheiro, olha, companheiras. Estou dialogando aqui com o companheiro Emílio, com o companheiro Márcio, o companheiro Romênio, que por acordo trouxeram uma proposta à mesa. Eles queriam inclusive explicar aqui, quero explicar a proposta de acordo. O Emílio está dizendo que eu posso explicar. Atenção. Acordo aqui, gente, deixa eu falar, depois vocês protestam. O acordo é o seguinte, atenção, nós vamos terminar a defesa das chapas, vamos abrir 1 hora de intervalo para apresentar as propostas de resolução, as emendas. Depois disso, a gente abre para apresentação das candidaturas a presidente e em seguida vamos votar. Tudo bem? Então vamos retomar os lugares, vamos deixar os companheiros falarem, e a liberdade de expressão é uma conquista do PT. Então os companheiros têm direito de falar, cada um fala como quiser, depois o plenário faz o seu julgamento das falas. Vamos procurar manter a calma, devolver a palavra para o orador que estava na tribuna, Você vai ter o mesmo tempo. e a gente retoma com serenidade os trabalhos. Tudo bem? Vamos sentar então. Bruno, ajuda agora. Bruno, Com meu amigo. devolvo a palavra para você. Bruno, vai lá.
Pessoal, vamos procurar desocupar a frente aqui e sentar, tem muito lugar. Bruno tem que começar também, senão vai ficar... Bruno, vai lá, o Bruno. Companheiros, por favor, só... Companheiros, queria retomar aqui, eu acho que nós fizemos um entendimento de procedimento aqui, de voltar a debater a política aqui do Congresso. Então, queria dialogar aqui com o conjunto dos pontos aqui que nos trouxe esse debate. Por favor, pessoal. Por favor, pessoal, vamos retomar aqui, por favor. Nós estamos realizando esse congresso num momento de muita mobilização. Esse debate agitado aqui entre nós, as divergências fazem parte da força do Partido dos Trabalhadores e do enfrentamento que nós estamos fazendo contra a direita. Nós fizemos esse debate, a mobilização em torno dos temas do Congresso nos estados também. E acreditamos que aqui na etapa nacional do Congresso apareceram pontos de unidade importantes, mas também as divergências que têm que ser apresentadas e debatidas entre nós. Os pontos de unidade importantes que apareceram aqui no nosso Congresso é a defesa incondicional, inegociável, das diretas já contra qualquer tipo de golpe dentro do golpe e um colégio eleitoral hoje no Brasil. Nós temos que saudar que essa é uma das principais decisões políticas desse Congresso. Tiramos um ponto de unidade importante também, que é o acúmulo de força e a construção para uma Assembleia Nacional Constituinte. A defesa incondicional do direito do companheiro Lula ser candidato a presidente do Brasil para transformar o nosso país. Nós temos muita unidade em torno disso, companheiros e companheiras. Nós temos também unidade em torno da mobilização do PT na agenda da CUT, da Frente Brasil Popular e numa nova greve geral nas próximas semanas. E muitos tinham a expectativa que nós íamos aqui nos dividir apenas em temas organizativos, em coisas menores. Mas apareceram temas em 4 minutos de divergência e debate estratégico aqui no nosso Congresso. A exemplo da centralidade do socialismo na nossa estratégia, a importância da gente somar as visões da diversidade das posições que aparecem no PT. E é isso que nós vamos defender depois, no debate de estratégia, que as emendas sejam aditivas e não supressivas ao texto original que está em debate, porque são resoluções históricas do nosso partido que nós estamos reivindicando, tanto no texto original, quanto na emenda apresentada pelos companheiros da CNB. Nós queremos fazer um debate importante de consulta à militância do partido sobre a forma de eleição das suas direções, inclusive para a gente mobilizar a nossa militância para ter o direito de defender, porque, por exemplo, a nossa chapa é contra a realização do PED e a forma da escolha de direções como a gente se dá hoje. Mas queremos que as posições todas estejam expressas e a nossa militância seja consultada. Nós queríamos aqui, em nome da nossa chapa, declarar apoio ao pleito das companheiras e companheiros que estão defendendo a criação de uma Secretaria Nacional LGBT. Nós queríamos aqui da nossa chapa declarar apoio também ao pleito da juventude, em defesa de uma juventude de massas, autônoma e que tenha financiamento, sim, para suas atividades. Nós queríamos declarar apoio aqui também da nossa chapa à luta que as mulheres do nosso partido têm travado contra a violência na sociedade e dentro do PT. Nós queremos também manifestar o apoio da nossa chapa
a candidatura do companheiro Lindbergh Farias à presidência nacional do nosso partido. Em respeito, inclusive, à trajetória, o papel combativo que ele fez no enfrentamento ao golpe em defesa do mandato da presidenta Dilma. Um companheiro aguerrido, que cumpriu um papel importante no Senado, junto aos movimentos populares, para fazer o enfrentamento que precisava contra a direita. Então, companheiras e companheiras, nós estamos saindo desse Congresso com pontos de unidade importante, mas pontos e diferenças que nós temos que debater na base do partido. Nós temos que voltar a ser um partido que se reafirme cada vez mais como um partido da classe trabalhadora, um partido socialista que enfrente o capitalismo que está destruindo os direitos da classe trabalhadora no Brasil e em todo o mundo. Esse não é um tema secundário, como às vezes alguns companheiros fazem parecer, nem é um tema para o futuro ou algo inconveniente para a gente debater nos fóruns de decisão do nosso partido. Então é esse o debate que nós queríamos apresentar, defesa da nossa chapa, e também vamos ter a oportunidade, com esse entendimento que teve aqui, de debater as resoluções e não sair diretamente na votação das direções da presidência do partido. Obrigado. Companheiros, companheiras, os companheiros da chapa anularam o impeachment, Silvio Lisboa e Lúcia. Companheiro Silvio Lisboa e a companheira Lúcia. Enquanto o Silvio não vem, tem aqui, eu vou ler rapidamente. O estudante Vitor, de 21 anos, do Instituto Federal de Santa Catarina, é uma das vítimas mais graves da violência policial do Ocupa Brasília no dia 24 de maio último. Uma bomba jogada pela polícia, que ele tentou pegar para devolver, explodiu em sua mão. Fez uma cirurgia que durou 8 horas e conseguiu uma chance de manter alguns dedos. Ele já retornou a Santa Catarina. Seu tratamento atual tem alto custo e medicamentos não fornecidos pelo SUS e exigirá deslocamentos a Florianópolis. Ele mora em Araranguá. Além de vítima da polícia, ele também é vítima do PIG e dos fascistas nas redes sociais, que criaram a falsa coleta financeira no site Vaquinha. Solicita aos petistas o apoio moral e financeiro ao Vitor. Doe o que doar. Saudações socialistas. A companheira rapidamente vai dizer como fazer. Sim, não, é rapidinho. Gente, bom dia. É só porque eu sou professora do instituto que o Vitor estuda. Ele já tinha vindo a Brasília no dia 29 de novembro, na luta contra a PEC também. E a gente está acompanhando o processo de recuperação dele. Ele provavelmente vai precisar, inclusive, depois de cirurgia plástica e tal. A gente vai depois fazer uma campanha mais organizada, que aí a gente informa que é a oficial, que é a da família, porque infelizmente teve inclusive isso, um sem vergonha tentando ganhar dinheiro no sofrimento dele. Mas para facilitar esses pagamentos que a gente vai fazer agora, eu vou passar